Olá, eu sou a Rafa e eu sou a Helena e está começando mais um Drops em Pauta. Pelotas possui uma grande história com doces. Ao andar no centro, é possível notar uma vasta quantidade de docerias, ou os famosos food trucks, abarrotados de delícias. Mas você já se perguntou de onde vem essa história de Costa Doce? Se você não sabe, o Museu do Doce está aqui para te ajudar. Durante o ciclo do charque, no século XIX, os doces finos começaram a se popularizar na alta sociedade. Na época, era comum serem servidos doces portugueses em festas, saraus e jantares. As famílias que promoviam tais eventos e quitutes eram vistas como muito ricas e elegantes. No entanto, os quitutes não eram preparados pelas senhoras da casa, e sim pelas empregadas, que em sua maioria eram mulheres negras escravizadas. É importante lembrar que, na época, a escravidão ainda ocorria no Brasil. Então, as mulheres escravizadas eram responsáveis pela preparação dos doces. Com o tempo, elas acabaram por adaptar os quitutes com ingredientes e truques de seus países de origem. Com o passar dos anos, os doces foram se popularizando, ficando mais baratos e fazendo parte do cotidiano dos pelotenses. A repórter Helena vai contar um pouco mais sobre como essa cultura do doce é mantida nos dias de hoje. A cultura do doce permanece viva, principalmente através do comércio local de Pelotas. A Rua do Doce, localizada no calçadão da cidade, bem em frente ao chafariz As Três Meninas, é um ótimo exemplo disso. Mas é claro que o Museu do Doce também tem um importante papel nessa preservação. O Museu do Doce, da Universidade Federal de Pelotas, é um dos responsáveis por manter a história e a cultura do doce vivas na cidade. Fundado em 30 de dezembro de 2011, o local abriga exposições e muito conhecimento sobre os quitutes pelotenses. O diretor do museu, Roberto Haydn, explica mais sobre a função do espaço. O Museu do Doce ele é um museu da Universidade de Pelotas, ele tem cerca de 10 anos de existência, ele é um órgão suplementar do Instituto de Ciências Humanas e ele foi criado tendo como missão valorizar, divulgar e preservar um acervo que é ligado à memória das tradições doceiras de Pelotas, que são reconhecidas como patrimônio cultural e material do Brasil. O museu é casa de exposições de longo prazo, como a coleção Fábricas de Doces de Frutas. O acervo é oriundo das fábricas de compotas de frutas e doces em pastas e cristalizados. Roberto conta um pouco mais sobre o acervo disponível no museu. Então, a gente tem aqui no museu várias salas com exposições. Nós temos exposições temporárias, nós temos a exposição do trabalho das bordadeiras do Museu do Doce, que reinterpretaram temas e cenas do Simões Lopes, dos contos do Simões Lopes. Nós temos também a exposição do Laboratório Aberto de Conservação e Restauração, que apresenta uma obra de grandes dimensões que foi restaurada e que pertence ao acervo do Estado do Rio Grande do Sul. E nós temos a exposição de longa duração do Museu do Doce, que é a exposição que fala sobre as tradições doceiras de Pelotas propriamente ditas, ou seja, a tradição dos doces finos de mesa, a tradição dos doces coloniais e como essas tradições foram sendo constituídas, consolidadas e reinterpretadas ao longo de vários momentos da sua própria história. O casarão também abre suas portas para exposições de curto prazo, com acervos de outros lugares e histórias. As exposições temporárias, elas costumam durar alguns meses, cada exposição vai ter uma característica, vai depender do tema do projeto e do tipo de acervo que está sendo apresentado. No momento, por exemplo, essa exposição, que se chama Abordando Simões Lopes Neto, ela tem origem num projeto de extensão aqui do Museu do Doce, as Bordadeiras do Museu do Doce, que é um grupo que se reúne semanalmente, de coordenação dos professores do curso de Museologia, e elas produziram esses trabalhos manuais em que elas representam os temas explorados nos contos do Simões Lopes Neto. Então o público ele tem a oportunidade de conferir o resultado desse trabalho
inclusive depoimentos das próprias bordadeiras naquele vídeo que foi produzido pela equipe do projeto. Enfim, ele pode apreciar aí a união da arte com a cultura e a literatura nesse momento aqui do museu. O Museu do Doce foi uma construção de 1878, feita a mando de Francisco Antunes Maciel, um político e conselheiro do imperador Dom Pedro II. Além das exposições comentadas, o museu abriga muito mais história do que podemos imaginar. O museu fica no Casarão 8, em frente à Praça Coronel Pedro Osório, no coração de Pelotas. É possível visitar o local de terça a sábado, das 13 às 18 horas.